Bom dia, terminamos agora mais uma cirurgia endoscópica da coluna, aqui no Hospital São Luís, Campinas, de um paciente que já tinha submetido a 2 cirurgias prévias abertas, né? E quais os cuidados pós-operatórios que o paciente de cirurgia endoscópica da coluna deve seguir? Então, assim, no primeiro dia, eu peço para o paciente evitar sentar o mínimo possível, só para as necessidades. Nos primeiros 15 dias, eu limito sentar até 15 minutos, porque a flexão do tronco pode aumentar a pressão sobre o disco, né, e gerar uma herniação, né, uma recidiva, né. Uma outra cuidado que o paciente deve ter é não pegar peso, não pegar cargas, né. Então, deve evitar pegar cargas e peso. Um outro cuidado que ele deve ter é evitar deitar de barriga para baixo, né? Deitar de barriga para baixo aumenta a pressão sobre a coluna, né? Através da aumento da pressão venosa no plexo de Batson. Outro cuidado diz respeito ao trabalho, né? Então, se o paciente ele trabalha de escritório, tem liberdade de fazer um home office, tem liberdade de mudar, deixar a melhor ergonomia possível, mudar de postura, levantar-se quando puder, esse paciente normalmente ele vai ficar afastado uns 15 dias. Eu tenho pacientes que não quiseram ficar afastados, né? E voltaram a trabalhar no dia seguinte. Mas a minha recomendação é sempre fica afastado 15 dias pelo menos, né? Agora, se é um paciente que já trabalha com mais carga ou se não tem liberdade, né? Tem que ficar o tempo todo ali sentado, esse aí o afastamento pode ser de 1 a 3 meses, dependendo do que fizer, né? Com 15 dias, eu já libero o paciente para fazer uma bicicleta parada, né? Uma bicicleta ergométrica, né? Desde que tenha uma postura adequada, que não flexione muito o tronco. Com 1 mês, ele pode voltar à academia bem leve, né? Evitando flexão do tronco, evitando até mesmo membros inferiores. Aí com 2 meses, ele já pode aumentar um pouco a carga, mas ainda não a mesma carga que ele fazia antes de operar, né? E com 3 meses ele pode restabelecer a carga que ele tinha antes da cirurgia, né? E pode até praticar esportes com 3 meses. Atividade sexual, normalmente eu libero com 15 dias após a cirurgia, com todo cuidado, é claro. O meu paciente normalmente faz um retorno com 2 semanas, onde eu avalio a cicatriz e vejo se há necessidade de retirar os pontos ou se os pontos já caíram. Tendo em vista que eu utilizo um fio que se chama monocrio, que ele cai sozinho, ele é reabsorvido pela pele. Lógico que alguns pacientes que têm mais perfil de alergia, a gente prefere fios inabsorvíveis, como o nylon. Esse retorno também é importante para avaliar o retorno às atividades habituais do paciente, como atividade física, atividade sexual, trabalho. E sobre atividades, normalmente o paciente que opera hoje tem alta hoje, na cirurgia endoscópica da coluna. Então, hoje ele já vai poder andar, ele já vai poder comer, vai poder ir ao banheiro, normalmente sem ajudas, né? Lógico que ao se levantar a primeira vez precisa dar ajuda ali, mas logo ele já está fazendo tudo sozinho, né? Depois da primeira vez que se levanta. Aí nos primeiros 15 dias, eu solicito que o paciente ele deambule em até 15 minutos, várias vezes ao dia. E evite ficar muito tempo sentado. Então ele vai ficar mais deitado, em pé e andando. Então ele vai de acordo com a sua tolerância, é claro. Em relação ao curativo, o paciente sai do centro cirúrgico com um curativo estéreo e impermeável. Então esse curativo normalmente ele dura bem 3 dias, né? Se o paciente notar que o curativo está sujo ou está molhado, ele deve ser trocado com gases estéreis. Não precisa passar nenhuma medicação no curativo. A partir do momento que a cicatriz está seca e limpa, normalmente do 3º ao 5º dia, não precisa mais trocar o curativo para endoscopia de coluna. Não é raro que um paciente pós-cirurgia de coluna sinta algum grau de dor. Normalmente a dor é onde foi operado, é na cicatriz. Mas ele pode sentir também uma dor residual na perna. Isso decorre devido a vários fatores. O primeiro fator é a sensibilização central e periférica, né, da dor. Então gera como se fosse uma memória essa dor no paciente, devido à lesão que a hérnia causou. Uma outra causa de dor é a presença de sangue, inflamação em volta da raiz. Uma outra causa de dor é a própria manipulação cirúrgica, o afastamento do nervo ali para que possa retirar o nervo, né, descolar o nervo ali da hérnia. Isso também pode gerar um pouco de incômodo.
Um estudo da World Neurosurgery fala que nos controles pós-operatórios de cirurgia endoscópica de coluna, as ressonâncias realizadas em até 3 meses podem demonstrar algum grau de hérnia residual. Isso é normal porque o ânulo fibroso ele fica aberto e um pouco de núcleo pulposo pode extravasar, mas é um conteúdo que não gera nenhum grau de compressão significativa. Então, não é recomendado uma ressonância de controle antes de 3 meses após uma cirurgia endoscópica da coluna. A gente só faz esse tipo de investigação se houver alguma suspeita, alguma queixa do paciente que não estiver condizente com o pós-operatório normal. A taxa de sucesso após uma cirurgia endoscópica da coluna gira em torno de 90% a 95%. Então, muito provavelmente, o paciente será beneficiado com essa cirurgia e melhorará a sua qualidade de vida e seu status funcional. E a taxa de complicação da cirurgia endoscópica da coluna ela é inferior às outras técnicas utilizadas para tratamento da hérnia de disco lombar.